Aleluia, aleluia, que coisa top aí, viu? Eita, que maravilha. Que bom demais. Vocês vão ficar aqui sentados aqui pertinho assim mesmo, né? Sério? Puxa vida, vai ser muito bom, que eu vou usar muito vocês aqui, viu? Pode pegar vocês aí? Então tá certo, fiquem bem ligadinhos aí, viu? Boa noite, meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz. Quantos podem dizer amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, que bom que você está aqui. Aleluia. Fale, no final, não esqueça de pagar para mim aquela pizza. Tá valendo isso ou não está? Ok. Irmãos, eu vou precisar de vocês um tempinho para que vocês fiquem de pé, todos vocês fiquem de pé. Você vai me ajudar aqui, o meu tecladista ali, que bom. Você vai me ajudar aqui a fazer uma rodinhazinha aí de 4 ou no máximo 5 pessoas. Me ajuda a fazer uma rodinha aí, vamos lá. Não pode ser mais do que 5. Ok. Todo mundo formou a sua... Ninguém pode ficar fora da roda. Ninguém. Todo mundo. Não é para orar, mas eu preciso que você fique em um formato de roda. Todo mundo formou a sua? Tá. Agora olha só, preste atenção aqui em mim, para você receber a orientação direitinho do que nós vamos fazer, tá? Você vai soltar a mão das pessoas, permanece em roda, e aí todo mundo vai levantar a sua mão direita lá em cima, lá no altão assim, ó. Aí você bota esse dedo assim apontado, como é que é o nome desse dedo aqui mesmo, irmão? Indicador nada, furabolo. É isso, é isso. Entendeu? Então, parece que você não foi criança. Levanta o dedo furabolo assim. Na hora que eu falar 1, 2, 3 e já, você vai abaixar a sua mão e apontar para uma pessoa que está dentro dessa roda que você acredita que é um grande líder. Ok? Então, mãozinha lá em cima. 1, 2, 3 e já! Observa aí, observa. Observou a roda? Observou a roda? Agora olhem para cá, olhem para mim aqui agora que eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem aqui de vocês, na hora que eu falei aponte para quem é um grande líder, apontou para si mesmo? Alguém fez isso? Escute, deixa eu te falar. Se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar. Então pegue bem essa direção que eu vou passar para você. Você precisa acreditar mais em você. E quando você acreditar mais em você, as pessoas vão olhar você de maneira diferente. Calma aí, permanece em pé que não acabou ainda não. A orientação não acabou ainda não. Pode permanecer e focado aqui em mim. A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte. Você que estava parte dessa roda, que foi o menos apontado dessa roda. Você foi o menos apontado dessa roda por quê? Olhe para mim, vamos conversar aqui. A gente está conversando num treinamento sério. Se você foi o menos apontado nessa roda, é porque as pessoas à sua volta, elas estão enxergando que falta alguma coisa em você para que você se torne um grande líder. O que é que está faltando? Então nós precisamos buscar aperfeiçoar, melhorar aquilo que Deus colocou como unção na nossa vida para nós podermos crescer. Escute uma coisa que eu vou te ensinar. A unção, ela abre portas, mas o que mantém a porta aberta é o treinamento. Você pode ser cheio de unção, mas se você não tiver treinamento, você fica estagnado. Então você tem unção,
mas você precisa de treinamento para cada vez mais você potencializar a unção. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Terceiro ensinamento. Você que foi o mais apontado dessa roda, levanta a mão, você que foi o mais apontado. Agora abaixa, escute. Você viu o tamanho da sua responsabilidade? Porque todo mundo que apontou para você acredita em você. Talvez nem você acredite em você o tanto que as pessoas que estão à sua volta acreditam. Então você tem uma responsabilidade muito grande, porque tem muita gente te observando e vendo você como um referencial. Então trate de fazer as coisas de modo em que quem está te olhando e te observando possa cada vez mais crescer com o exemplo da sua vida. Agora dê um abraço em uns 4 ou 5 e fala bem assim: nós somos grandes líderes nessa igreja. Aí você pode sentar. Pode sentar. Vamos lá para nós podermos ganhar tempo. Eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías capítulo 54, a partir do versículo de número 1. Isaías capítulo 54. Se o pessoal do som puder me dar um pouquinho de grave aqui, um pouquinho de grave. Só um pouquinho. Isaías capítulo 54, a partir do versículo de número 1. Vamos ler a palavra de Deus. Deixa eu só mudar a versão aqui. Pronto, eu gosto da revista atualizada. A palavra de Deus diz assim: cante alegremente, ó estéril que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveres dores de parto, porque mais serão os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da sua tenda e estenda-se as cortinas das suas habitações e não impeças. Alongue as tuas cordas e firme bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Coloque a mão no seu coração, feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra e nós honramos ao Senhor e a sua palavra. Por isso, no nome de Jesus, nós clamamos pedindo, fala conosco, trazendo resposta, direção, Senhor, revelação. Existem pessoas que estão precisando de uma resposta do Senhor e que o Senhor dê a resposta através dessa palavra. Usa a minha vida e faz com que eu seja um canal, simplesmente um canal, um instrumento em tuas mãos e que somente o nome de Jesus seja glorificado. Essa é a nossa oração como igreja. Se você concorda, diga amém. Aproveita um embalo e diga glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é uma palavra profética de Deus para a nação de Israel. Essa palavra profética de Deus para a nação de Israel se estende como uma palavra profética para a igreja também nos dias de hoje. E para liberar essa palavra profética, Deus, ele utiliza a metáfora de uma mulher estéril que não podia dar luz. Então Deus diz para essa mulher estéril que não podia dar luz, de que ela deveria de fazer algumas coisas para que ela pudesse ter muitos filhos. E ela iria ter tantos filhos que ela iria transbordar para a direita e transbordar para a esquerda. Se nós pararmos aqui para observar, a realidade dessa metáfora tem sido a realidade de muitos líderes, de muitos servos de Deus hoje. São pessoas que estão sentindo que o seu ministério não frutifica mais. As coisas não fluem. Há esterilidade. A coisa parece que não rompe, parece que não avança. Como que nós podemos fazer, irmãos, para poder mudar essa triste realidade de esterilidade?
para mudar esse tempo de escassez, aonde parece que nada acontece. Como que nós fazemos? Esse texto aqui, ele vem trazer orientações para a nossa vida, porque se é uma palavra profética para que Deus mudasse a realidade de Israel, essa palavra serve para Deus mudar a nossa vida hoje também. Então existem aqui ensinamentos muito preciosos para nós rompermos com o tempo de escassez e com tempo de esterilidade ministerial. Quais são os ensinamentos que nós podemos tirar? Deus falando com essa mulher, nessa metáfora. Primeira coisa, nós precisamos mudar o cântico dos nossos lábios, colocando um cântico novo. Sabe como é que Deus fala com essa mulher? Cante alegremente, ó mulher estéril que não deixa a luz. Deus está falando, mude o cântico dos seus lábios. Irmão, como que seria o cântico de uma mulher que ela vê todo mundo dar a luz, mas ela não dá? Uma mulher que vê todo mundo gerando filho, mas ela não gera. Seria mais ou menos assim, parece que Deus esqueceu de mim. Acontece com todo mundo, menos comigo. Eu estou tentando um tempão e olha, não flui nada. Como que é a linguagem de uma pessoa que está servindo a Deus? E ela quer avançar no ministério, ela quer formar discípulos, ela quer ver a célula crescer, ela quer ver a igreja crescer, e ela vê todo mundo experimentando esse crescimento, mas ela não. Ela vê as pessoas chegando novas na igreja, e elas crescem, e elas frutificam, mas algumas não. E qual é o cântico nos lábios de uma pessoa que está numa realidade como essa? Parece que Deus esqueceu de mim, comigo nunca dá certo, para mim é sempre difícil assim. Sabe qual é a orientação de Deus para a nossa vida? Mudar o cântico dos lábios. Deus fala, cante alegremente, ó mulher estéril que não deixa a luz. Comece a cantar um cântico de vitória, mesmo que você esteja vivendo esterilidade, mesmo que você esteja passando um tempo difícil. Pare de declarar essas coisas que estão fazendo você sentir dor e sofrer, e comece a declarar as coisas que vão fazer você se alegrar no futuro. O crescimento de Deus, a expansão do ministério, o avanço da obra de Deus na sua vida. Comece a cantar com alegria aquilo que não aconteceu ainda, como se já tivesse acontecido. Aleluia! Você pegou isso? Provérbios 18, 21 diz de que a nossa língua tem poder para gerar vida e para gerar morte. Talvez a morte que o seu ministério tem vivenciado é porque você só fala sobre isso. Você só fala das coisas que não estão dando certo, e você não se alegra pelas coisas que estão dando certo. Você só usa os seus lábios para poder falar das frustrações e sofrimentos que você passou no meio da jornada, ao invés de começar a usar os seus lábios para poder se alegrar pelos livramentos e coisas boas que Deus também fez você experimentar na jornada. Salmo 40, versículo 2 e 3 diz: o Senhor tirou-me de um lago horrível, Ele me tirou de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele firmou os meus passos. Ele colocou um novo cântico na minha boca, pois um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Deus colocou um novo cântico nos lábios do salmista, e ele colocou esse novo cântico porque o salmista sabia se lembrar e se alegrar dos livramentos que Deus proporcionou para ele no passado. Quer experimentar um novo cântico nos seus lábios? Ao invés de você ver as dores e sofrimentos que você experimentou no passado, comece a olhar as maravilhas que Deus já fez, de onde Ele te tirou, como que foi o início do seu ministério, quantas coisas maravilhosas Deus já fez na sua vida, irmão. Lembre-se um pouquinho disso, meu irmão. E aí você começa a experimentar um novo cântico nos seus lábios. A segunda orientação para eu romper com a esterilidade, eu começar a experimentar um tempo de crescimento na minha vida, na minha liderança, é que eu preciso estar decidido a encarar desafios maiores do que os que eu estou passando hoje. Eu preciso estar decidido. Pensa comigo, essa mulher,
ela era estéril, não tinha filhos nenhum. E como que era a realidade de uma mulher que não tinha filhos nenhum? Como que é a vida de uma mulher que não tenha filhos nenhum? Que não tem filhos nenhum? É muito mais tranquila do que uma mulher que tem 20 filhos. Quantas irmãs podem dizer é verdade? Aí essa mulher, ela precisaria, você quer experimentar crescimento? Então você precisa estar com o seu coração preparado para os desafios maiores que virão. Porque os desafios maiores serão, você vai transbordar para a direita, transbordar para a esquerda, e a sua descendência irá possuir as nações. Você precisa estar com o coração preparado para os desafios maiores. Escute, irmão. Eu nunca vou experimentar crescimento se eu não estiver preparado para os desafios maiores que o crescimento vai proporcionar. Eu preciso... Ou você acha, irmão, às vezes nós somos bobinhos demais. A gente acha que a gente vai crescer e os problemas vão melhorar. Está muito enganado, irmão. Quando você crescer, os problemas pioram. A proporção aumenta. E você precisa estar preparado para isso. Jeremias capítulo 12, versículo de número 5 diz: se você não aguenta correr com quem anda a pé, como que você quer competir com quem anda a cavalo? Você não está dando conta de cuidar de um grupo que tem 10 pessoas, como é que você quer um dia ser um pastor de 100 pessoas? Você não está dando conta de pastorear uma igreja com 300 pessoas, como que você quer ter uma igreja com 3.000 pessoas? Irmão, eu preciso estar preparado para os desafios maiores. Eu preciso estar preparado para coisas maiores, irmão. Eu preciso passar um sinal para o céu: Senhor, eu estou dando conta do que eu tenho aqui hoje. Está sendo uma luta, uma batalha, mas eu estou dando conta e já estou olhando os desafios maiores que virão lá na frente. Eu preciso estar preparado para desafios maiores. Você sabe que uma mulher sozinha, mora aqui, ó, um quarto, uma cozinhazinha, uma pessoa sozinha. Talvez você já morou sozinho, ou conhece alguém que morou sozinho. Um pedacinho desse aqui dá para uma pessoa morar sozinha. Agora ela começa a ter muitos filhos, aí a casa tem que ser maior. Limpar um pedacinho desse daqui, uma casinhazinha assim, pequenininha, uma kitnet, é fácil ou não é, irmão? Agora as irmãs, limpar uma casa com 3 quartos, 2 andares, embaixo e em cima, quintal grandão, diga ai, ai, ai. Escreve uma coisa que eu vou te falar. Quanto mais você crescer, mais sujeira você vai ter que limpar. Pensa qual é a sujeira para se limpar de um casal que mora sozinho e não tem filho nenhum. Acabaram de jantar, um pratinho, um copinho, 2 pratinhos, 2 copinhos, essa é a louça. Lavou, beleza pura. Agora a minha família, sou eu e a minha esposa. Eu tenho 4 filhos, mais 3 agregados com 7. Meu filho mais velho casou agora, pensei que ele fosse embora. Foi para casa dele, mas não sai da minha. Então, ao invés de 1, eu pensei que fosse diminuir 1, pastor Daniel. Aí, ao invés de diminuir 1, veio mais 3. Ele, a esposa e o neto. Então, pensa como é que é a sujeira para limpar na minha casa quando todo mundo almoça, tá a família toda completa. Escute, fica preparado, Daniel. E você tem que saber, você que é membro dessa igreja, quanto mais essa igreja crescer, mais sujeira vocês vão ter que limpar. Às vezes a gente olha uma igreja grande, nossa, acontece tanta coisa lá. É claro, meu irmão, que é comparar uma igrejona grandona com uma igreja pequena. Quanto maior é a casa, mais sujeira que tem que limpar. E você já tem que estar fazendo parte de uma igreja média, de uma igreja pequena, pensando já na igreja grande e falar, a gente vai ter muito trabalho para limpar. E graças a Deus que o Senhor está colocando um monte de faxineiro de Jesus aqui. Quem é faxineiro de Jesus? Diga aleluia. Diga, pode contar comigo, Senhor. Pode contar comigo, Senhor. Pegou essa? Se eu quero experimentar crescimento, eu vou precisar de ampliar a minha mente. Sabe o que Deus fala para essa mulher? Amplie o lugar da sua tenda. Como assim ampliar o lugar da minha tenda?
Deus estava falando para essa mulher, ela começar já a imaginar o espaço maior que ela iria precisar ter. E esse espaço maior que ela iria precisar ter, primeiro precisava ser criado aqui do lado de dentro, irmão. Todo o crescimento que acontece do lado de fora, antes ele aconteceu do lado de dentro. Então você precisa mudar a sua mentalidade. Muda a sua mentalidade, amplie a sua mentalidade, comece a caminhar aqui na liderança com o seu pastor, na igreja que você congrega, já com uma mentalidade de uma casa maior. E comece a trabalhar como um líder de uma casa maior, a fazer coisas que uma pessoa de uma casa maior faz. Porque, pastor Daniel, escuta isso que eu estou falando, se a igreja não mudar a mentalidade, o crescimento não acontece. E eu vou dizer para vocês uma luta que é para uma igreja romper em crescimento se as pessoas não mudam a mentalidade. Alguns meses atrás eu recebi a mensagem de um irmão que saiu da igreja. Ele e a esposa, tem uns 2 anos mais ou menos. Eles eram da igreja desde que a igreja começou, apóstolo, pequenininha. E aí ele mandou para mim, hoje nós somos a maior igreja da cidade lá, e nós temos experimentado um crescimento para a glória de Deus maravilhoso. Aí ele mandou uma foto de um certificado de quando ele foi consagrado obreiro. E aí ele mandou no WhatsApp para mim, que saudade que eu tenho quando a igreja era pequenininha. Falei, graças a Deus que o Senhor tirou ele daqui, Senhor, aleluia. Porque para você experimentar crescimento, a sua mente tem que pensar em crescimento. A sua mente precisa estar lá na frente. Deus falou, amplia a sua tenda, começa a imaginar num espaço maior. Irmão, tudo aquilo que é criado do lado de fora, antes foi criado do lado de dentro. E Deus fez isso na Bíblia por diversas vezes, diversas. Deus faz com que os seus filhos, eles criem uma imagem do lado de dentro daquilo que eles vão experimentar do lado de fora. Porque se não tiver a imagem aqui do lado de dentro, não se manifesta do lado de fora. Vou dar um exemplo para você. Abraão. Deus faz uma promessa para Abraão, que Abraão seria pai de uma multidão de filhos. Você vai ser pai de uma multidão, Abraão. E aí o tempo vai passando, e Abraão não gera filho, Abraão e Sara não geram filho, não acontece nada. Até que um dia, Abraão está lá dentro de uma tenda, possivelmente desanimado, igual essa mulher estéril aqui, sabe, com um cântico meio que de murmuração, igual alguns aqui nessa igreja, diga ai, ai, ai. Sarinha, nada acontece e tal, a gente só tem um mordomo ali, para poder ser o nosso herdeiro, filho mesmo, que Deus prometeu, nada. Deus mandou chamar Abraão e falar para Abraão, Abraão, vem para o lado de fora. Sai aí dessa tenda e vem aqui para o lado de fora. E Abraão vai lá e obedece a Deus. E quando ele chega do lado de fora, Deus fala para Abraão, Abraão, dê uma olhadinha para o céu e conte as estrelas, se é que tu pode contá-las. E Abraão começa a contar, 1, 2, 3. Nossa, Senhor, não dá, é muito. Pois é essa imagem de um muito que não dá para contar que vai ser a sua descendência. Cria a imagem, Abraão. Cria a imagem, cria a imagem, cria a imagem. Esse texto de Isaías 54, quando Deus pinta essa metáfora, quando Deus pinta essa história, Ele está querendo que a nação de Israel crie a imagem. Ele está dizendo para essa nação criar a imagem de algo tremendo e poderoso que eles iriam ser no planeta Terra. E nós, como igreja, precisamos de criar a imagem, irmão. Precisamos criar a imagem de um Brasil completamente transformado, tomado pela glória de Deus. Milhares e milhares de pessoas chegando para as igrejas, megas igrejas se instalando pelo Brasil. Essa deve ser a imagem, irmão, a imagem. Cria a imagem. Se você quer experimentar crescimento, e outro ensinamento que eu tenho aqui, se eu quero romper com a esterilidade e começar a crescer, eu preciso estender as cortinas. Deus fala para essa mulher, olha, amplie a sua tenda e estenda-se as cortinas. O que eram as cortinas? As cortinas eram o que cobriam as tendas. Cortinas fala de cobertura.
Se eu quero experimentar crescimento, eu preciso valorizar a cobertura que Deus coloca sobre a minha vida, os vários níveis de cobertura que Deus coloca sobre nós. Porque existem pessoas que elas começam a crescer e elas desmerecem a cobertura e aí afundam de novo. Então, o crescimento consistente, ele passa por uma valorização da cobertura. Deus falou para essa mulher: você vai ampliar a sua tenda, ampliar a sua visão. Agora também, não esqueça da cobertura, não esqueça das cortinas. Existem 4 tipos de cobertura que nós precisamos valorizar para que possamos experimentar um crescimento consistente. Quantos querem saber, digam amém. A primeira cobertura que eu preciso valorizar é a cobertura de Deus. Você não pode começar a prosperar na vida, começar a ganhar dinheiro e você se esquecer de Deus. Você não pode começar a experimentar crescimento no seu ministério e explodir no seu ministério e você se esquecer de Deus. Valorize a cobertura de Deus. Por mais que você cresça no ministério, por mais que você cresça financeiramente, não esqueça da cobertura de Deus. Não esqueça. Porque muitas pessoas quebram no meio do caminho, porque elas começaram a crescer e esqueceram de Deus. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sempre habite no esconderijo do Altíssimo e descanse na sombra do Onipotente. A cobertura de Deus é maravilhosa sobre a nossa vida. O segundo tipo de cobertura que eu preciso valorizar é a cobertura da minha família. Do que adianta você ganhar dinheiro, crescer profissionalmente e você está longe da sua família? Com a sua família rachada, adianta o quê? Do que adianta você crescer no ministério, prosperar no ministério, avançar ganhando as nações e a sua família quebrada? Do que adianta? Então eu estou aqui servindo a vocês, estou vindo de mais 2 lugares, servindo a igreja, o corpo de Cristo. Mas eu estou debaixo da cobertura da minha família. Minha esposa está em casa e ela estende a mãozinha lá e ela fala que Deus abençoe meu marido e unja ele para onde ele vai falar a palavra de Deus. Antes de eu subir para pregar, ela manda uma mensagem para mim, ela diz: meu filho, já estou intercedendo aqui, Deus vai te usar poderosamente. Então eu estou aqui, eu estou debaixo da cobertura da minha família. Se não fosse a cobertura da minha família, eu não estaria aqui. Não posso fazer a obra de Deus sem a cobertura dela. Valorize a cobertura da sua família. A terceira cobertura que eu preciso valorizar a cobertura da minha liderança. Ô irmão, Deus coloca pessoas sobre a nossa vida como líderes para que sejam nossa cobertura. E precisamos valorizar essa cobertura que é a nossa liderança, precisamos valorizar. Aqui existe um grande segredo. Porque quantas pessoas que elas começam a crescer e crescem às vezes mais do que o seu líder e elas desmerecem a liderança. Valoriza a cobertura da sua liderança. E a quarta cobertura que nós precisamos valorizar. Nós precisamos valorizar a cobertura da nossa igreja local. Então eu quero que você levante a sua mão direita e você diga comigo: eu agradeço a Deus pela minha igreja, porque a minha igreja é uma bênção na minha vida, é uma bênção na minha família. Valorize a cobertura da sua igreja local, irmão. Hoje, se nós quisermos, pela facilidade da internet, a gente assiste os melhores cultos nas melhores igrejas do mundo. Você escuta o pregador que você quiser no YouTube com o tema que você quiser. Você quer saúde, você quer finança, tem um que fala sobre finança. Quer cura, tem um que fala sobre cura. Quer avivamento, um fala sobre avivamento. Quer liderança, outro fala sobre liderança. Quer família, outro. Você escuta os melhores que você quiser da área que você quiser. Adoração, você escuta o que você quiser, mas escute uma coisa. Nenhum desses pastores que pregam na internet, incluindo eu, na hora que você tiver uma dor de barriga, vai na sua casa orar por você. Sabe quem vai orar por você? O seu pastor dessa igreja aqui e os irmãos que congregam junto com você. Então valorize a sua igreja, valoriza a sua igreja. Valoriza. No dia que alguém da sua família morrer,
Não é nenhum pastor do YouTube que vai fazer o velório de alguém da sua família que morreu, não. É o pastor da sua igreja. Quando você for casar seu filho, não é um pastor do YouTube que vai fazer o casamento do seu filho, não. Vai ser o pastor da sua igreja. Então posso falar? Valoriza mais a sua igreja, porque a sua igreja é a melhor igreja do mundo. A sua igreja é a melhor igreja do mundo. Não vai querer olhar as igrejonas por aí não, porque elas não se comparam com a igreja que Deus deu para você. Deus te deu a melhor igreja do mundo. Então, com uma cara de muita alegria, muito orgulho, olha para o seu vizinho e fala bem assim: a minha igreja é a melhor igreja do mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá um tapinha no ombro do vizinho que está na sua frente, que acho que ele não foi incomodado, e fala bem assim: meu irmão, o meu pastor e a minha pastora são os melhores pastores do mundo. Pode falar para ele. Pode falar: o meu pastor e a minha pastora são os melhores do mundo. Hoje é segunda-feira, né? Segunda. Quantos aqui concordam que o seu pastor e a sua pastora são os melhores pastores do mundo? Levanta a mão. Vai reunir todo mundo e até sexta-feira vai pagar um jantar especial para o pastor Daniel, para a pastora Dalila, viu? Honra eles, irmão, honra eles. Diga aleluia, diga aleluia. Quantos querem experimentar crescimento ainda e vencer a esterilidade? Diga glória a Deus. Se eu quero experimentar crescimento, a outra orientação de Deus nessa metáfora, ele diz para essa mulher: você vai precisar de alongar as suas cordas. Estique amarrando as suas cordas. E o que representam as cordas? As cordas eram que seguravam as estacas para que uma amarrada na outra segurasse toda a cobertura que viesse, por maior que fosse. As cordas, elas falam de ligadura, de relacionamento, irmão. Se eu quero experimentar crescimento na minha vida, eu preciso valorizar relacionamento. Não apenas valorizar, mas avaliar o meu nível de relacionamento. Porque como é que você quer crescer se o seu nível de relacionamento é só com gente que está lá, não quer nada com a hora do Brasil, não avança em nada e não cresce em nada? Então você precisa estar ligado a pessoas que elas querem crescimento também. Eu vou dar um exemplo para você prático. Você está precisando de melhorar seu casamento, você está precisando de melhorar a sua família, você está precisando de melhorar as coisas entre vocês dentro de casa. Só que os amigos que você tem, os relacionamentos que você tem, é só de gente que tem um casamento bagunçado, que quebra o pau, que xinga também, que não funciona nada dentro de casa. Como é que você quer crescer no seu casamento se o seu relacionamento é só com gente que tem relacionamento quebrado, irmão? Então você quer crescer espiritualmente, você quer crescer no ministério, você quer avançar, você quer que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Pastor, eu quero tanto, esse é o meu sonho, é? Então eu vou te perguntar, como é que é o seu nível de relacionamento? Porque se você quer crescer em Deus e crescer no ministério, você não pode ter ligado para você no seu relacionamento só gente que critica tudo que a igreja faz, só gente que murmura e mete o pau em tudo que o pastor faz, só gente que reclama de todas as coisas que a célula faz, gente que só usa a palavra que traz para baixo e não que traz para cima. Não tem como eu experimentar crescimento se o meu relacionamento é só com gente assim. Se eu quero experimentar crescimento, eu preciso olhar quem são as pessoas que mais crescem na igreja. Quem são as pessoas que valorizam a minha igreja? Quem são as pessoas que estão coladas com o pastor? É com essas pessoas que eu vou colar. E não vem com essa daí, não, pastor, eu não sou puxa-saco. Essa linguagem de puxa-saco é gente que não sabe manifestar honra. É gente que não experimenta crescimento na sua vida. Tem puxa-saco não, irmão. Tem essa não. É porque você não quer. Então não venha reclamar de quem quer. Ou você faz o que os outros estão fazendo, ou você para de reclamar. Faz um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fala para ele assim: eu estou amando você ouvir essas coisas.
Posso te falar uma coisa? Amarrar bem as cordas fala de firmar relacionamento também dentro da minha casa e dentro da minha família. Escute só o que eu vou dizer para você. Eu conheço gente que tem tudo para prosperar na vida. Eu conheço casais, sou pastor de uma igreja local atuante que cuido de um monte de casal. E eu conheço na minha igreja casais que tem tudo para prosperar porque é gente inteligente, é gente trabalhadora, é gente que é fiel e honra a Deus, mas elas estão no limite, elas não crescem mais. E por que elas não crescem? Porque o relacionamento delas dentro de casa está enfraquecido. Eles não formam uma aliança dentro da própria casa. O marido quer uma coisa e a esposa quer outra coisa. O marido envolve para um lado e a esposa... E aí a força de vocês fica quebrada. A mesma coisa eu vejo acontecer com relação ao ministério. É gente que tem chamado. É gente que tem chamado para poder experimentar coisas tremendas e poderosas servindo a Deus. Mas por que há anos não experimentam? Porque dentro de casa, em família, vocês estão rachados. Você trava o seu marido de se envolver com a obra de Deus, minha irmã. Você, marido, você não quer se envolver, mas se transforma num calo na frente da sua esposa. E Deus tem um chamado para a sua família, para fazer a sua família crescer. Mas vocês estão divididos dentro da própria casa, irmão. Eu preciso fortalecer os relacionamentos. Melhorar um relacionamento meu dentro de casa. Eu preciso melhorar isso. E aí eu experimento e vivo o crescimento. E o sexto, para a gente quase terminar. Quantos ainda querem experimentar crescimento e romper com a esterilidade? Diga glória a Deus. Bata no seu peito e fala, manda que é para mim esse negócio. Deus fala aqui nessa palavra profética para essa mulher. Você vai precisar de firmar bem as suas estacas. Firme bem as suas estacas. As estacas eram o que iria dar firmeza para todo o crescimento que iria acontecer. Se você for montar uma barraca, não sei se já foi acampar, mas você conhece desse princípio, isso aqui qualquer um conhece. Quanto mais rasinho você afundar o pau, que vai ser a base para tudo, mais fácil fica daquilo ser derrubado. Até a barraca de praia. Você vai botar uma barraca de praia no vento, se você fez um buraquinho rasinho, o vento leva. Agora, quanto mais você afunda, mais firme fica o negócio. Firme bem as suas estacas, pastor. O que é eu firmar? É você firmar as suas estacas em relacionamentos que são importantes para o seu crescimento. Primeiro, eu preciso firmar a minha estaca na minha profundidade de relacionamento com Deus. Quanto mais você crescer no ministério, mais profundo você precisa ser em Deus. Quanto mais dinheiro você ganhar, mais profundo você precisa ser em Deus. Porque se eu não for profundo com Deus, eu até começo a crescer, mas no meio do caminho, o crescimento desmorona. E tem muita gente que começou a crescer, e no meio do caminho, o seu crescimento desmoronou. Avalie um pouco. Se quando você começou a crescer, você não ficou ludibriado com o crescimento, e a sua profundidade de relacionamento com Deus foi diminuindo. Aprofunda seu relacionamento com Deus, irmão. Aprofunda o seu relacionamento com a sua família. Aprofunda o seu relacionamento com a sua igreja local. Aprofunda o seu relacionamento com os seus líderes. E se você tiver com um relacionamento profundo em todas essas áreas, é muito difícil o seu crescimento ser lançado por terra. É muito difícil. Lucas capítulo 5, olhe para mim, preste bastante atenção. Lucas capítulo 5 diz que os discípulos estavam voltando de uma noite inteira de tentar pescar alguma coisa. Você conhece essa passagem. Eles sentaram uma noite inteira e aí não conseguiram pegar nada. E quando eles chegam na areia, na beira da praia, eles começam a lavar ali as ferramentas, começam a lavar o seu material de pesca, e Jesus vai ali ao encontro deles e fala para ele: o que aconteceu com vocês? Aí Pedro fala assim: Senhor, nós tentamos pescar a noite inteira, mas não conseguimos pegar nada. Jesus falou: é mesmo, Pedro? Pedro tristinho ali, ó, lavando a rede.
Jesus falou: pois é, Pedro, então volta para o barco e agora põe o seu barco em um lugar mais profundo. E aí você vai pegar muito peixe. Como, Senhor? Eu já tentei a madrugada inteira, a hora que dá peixe de madrugada eu já tentei. Pedro, agora você vai fazer duas coisas diferentes. Número 1, você vai sobre a minha palavra. E número 2, você vai muito mais profundo do que você foi da primeira vez. Tem gente que está aqui, que está sentindo dor pela esterilidade que está passando no ministério. Você está sentindo dor pela falta de crescimento, que há muito tempo você está tentando romper e você não está conseguindo. Eu tenho uma palavra de Deus direta para você. Volta para o barco. Você não vai voltar por uma pressão humana. Você não vai voltar porque alguém falou para você que você tem que voltar. Você vai voltar porque Deus está liberando uma palavra para você voltar. Então você vai voltar sobre a palavra de Deus que foi liberada. E a segunda coisa que você vai fazer, você vai voltar, só que você não vai no mesmo nível que você estava. Você vai voltar muito mais profundo do que você foi da primeira vez. Você vai voltar mais profundo, você está entendendo? Você precisa ir mais profundo, mas eu não arrumei nada, eu até me entristeci, eu me decepcionei, pastor, eu sofri tanto. Você estava indo na força do seu braço. Foi por isso que você se decepcionou. E foi por isso que você sofreu. Volta para o barco. Bota o barco na água de novo. E você vai muito mais profundo do que você foi da primeira vez. O Pedro faz isso. E quando Pedro chega lá no fundo, ele lembra da palavra: agora eu vou jogar a rede sobre a palavra de Deus. E ele joga. E quando Pedro puxa a rede, ela vem com muitos peixes. A esterilidade acabou. E chega o tempo de uma colheita sobrenatural. Você terá tantos filhos que você vai transbordar para a direita, você vai transbordar para a esquerda, e a sua descendência possuirá as nações e fará com que sejam habitadas todas as cidades assoladas, com filhos que Deus vai fazer você gerar. Pastor, eu quero romper com a esterilidade, eu quero acabar com esse tempo, eu quero. E eu vou entrar para o barco e eu vou mais profundo. Fique de pé que eu vou orar com você.